Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, gente. Como é que vocês estão aí? Boa noite. Mais uma noite com terças para finanças para casais. Mais uma noite. Hoje vai ser muito legal. Hoje vai ser massa. Hoje vamos falar sobre perfis financeiros. Isso quer dizer que todos nós temos um perfil, né? Então eu decidi fazer essa live para explicar o perfil financeiro de cada pessoa. E fazendo isso, as pessoas elas vão começar a se entender o perfil de cada um, até para começarem a discutir, né? Discutir não, elas entrarem em acordo sobre a sua situação financeira. E é isso aí. Fala, gente! Eu sou o Rogério Medeiros, educador financeiro, e eu ajudo a casais a quitarem suas dívidas e se tornarem bem-sucedidos financeiramente, viu? Então é isso, tomar aqui uma aguinha. Vamos começar daqui a pouquinho. Então, saudando aí todos. Vai apertando aqui o aviãozinho, ó. Vamos apertar aqui o aviãozinho para chamar a galera para assistir essa live aqui. Então, mandando para todo mundo, manda para todo mundo aí os aviãozinhos. Você tá aqui, você quer informação, você quer saber como é que é o seu perfil do seu esposo, da sua esposa? Manda um aviãozinho aí, manda um aviãozinho que estamos começando. Gente, então, mais uma live hoje. Vamos começar a dar início. Aguardar mais 2 minutinhos aí para chegar. Eu tenho um bônus para entregar no final. Que fala... Não, eu vou falar só quando eu estiver no meio, aí eu falo desse bônus que vai ser muito massinha. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Manda uma aguinha aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu aqui para ficar mais. Ajeitar aqui, tá meio torto. Vai ficar bonito, tem que ficar bonito na foto aí, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre perfil financeiro, tá? E não importa se você é casado, se você é noivo, se você é solteiro. Perfil financeiro ele serve para todas as pessoas, mas lembrando que, como tratamos de finanças para casais, é muito importante que você conheça o perfil do seu esposo e da sua esposa, para que juntos comecem a conquistar os seus sonhos, seus desejos, suas realizações, tá bom? Então, o que eu quero falar, como se diz por aí, vamos começar agora essa noite. Então, o que se diz sobre um ditado muito popular é: cada um pensa ou tem a cabeça de um jeito, de um mundo, cada um pensa de um jeito diferente. Então, um perfil financeiro, ele também está voltado, está relacionado a isso. Perfil financeiro não é só uma moda, alguma coisa que se fala, então o Rogério está querendo inventar algo falando sobre perfil financeiro. Não, significa que para tudo na nossa vida tem um perfil. Você tem um perfil que você vai querer vender um produto, você vai ter um perfil para fazer uma entrevista de emprego, e até às vezes porque foi demitido do seu emprego, as pessoas às vezes falam, você não é o perfil que eu esperava. Então o perfil ele está muito relacionado a todos os aspectos que vivemos hoje. Então, por que não falarmos sobre um perfil financeiro? E eu queria te explicar essa noite o que seria perfis financeiros, tá? Eu queria que você entendesse mais ou menos uma coisa. Imagina, vamos dizer assim, aqui é a hora boa para falhar. Então, imagina uma coisa, tá? Imagine uma coisa, que a gente tem uma receita, certo? Eu tenho uma receita, tá? E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Esses primeiros minutinhos aqui é só pra gente, tá? E você que tá aí agora, manda um aviãozinho, ok?
Vou deixar também um pedaço aí para uns 10 minutinhos para responder perguntas. Manda o aviãozinho, gente, por favor. Isso aqui hoje vai ser muito interessante. Vamos compartilhar todas essas informações que são preciosas, tá? Então não deixe de compartilhar, tá? Então vamos voltar aqui para o assunto. E se você não me conhece, eu sou o Rogério Medeiros, eu sou educador financeiro e eu ajudo casais a quitarem suas dívidas e se tornarem bem-sucedidos financeiramente, tá bom? Então eu quero te falar uma coisa hoje. Caiu algo aqui, não foi? Mas deixa pra lá. Então vamos lá. Então o que é que eu quero falar hoje sobre perfis financeiros? Me imagina, tá? Você vamos falar sobre pessoas, e quando a gente fala sobre perfis, está falando sobre comportamento. Então você começa a imaginar duas pessoas, tá? Eu vou falar sobre mim, e aí sobre mim e Clarissa, que é minha esposa. Então o que é que eu imagina duas pessoas, nós dois, ok? Então eu tenho minha receita, com consultorias que eu faço empresariais, eu tenho minha receita com consultoria de pessoais, que eu ajudo as pessoas a realmente quitarem suas dívidas e elas serem bem-sucedidas financeiramente. Eu tenho investimentos com ações, eu tenho investimentos em fundos imobiliários, mas sabemos que essas ações, fundos imobiliários, fundo de acionário, eles são rendimentos para longo prazo, ok? Vai ficar salva essa live, as lives por enquanto vão ficar salvas. Então eu tenho esse rendimento, ok? Só que esse rendimento significa que são rendimentos para longo prazo, ok? E o rendimento da Clarissa significa que ela trabalha com representação de medicamentos e ela faz com que a gente gire essa receita toda. Então, por quê? Porque alguns momentos da nossa vida fizemos com que a gente andasse separado financeiramente, tá bom? O que eu quero dizer com isso? O que são andar separados financeiramente? Por quê? Porque eu aprendi de um jeito a lidar com as finanças. Clarissa aprendeu de outro jeito a lidar com as finanças. Então, o que acontece? Acontece que quando nos casamos e tal, e aí tem um processo todo do casamento, cada um identifica, e aí eu falo, né, o pior tempo, vamos dizer assim, não é o pior tempo, é o tempo de maturação de um casamento, é o primeiro ano. Por quê? Porque você não conhece a pessoa no dia a dia. Você pode ficar com ela 5, 6, 10 anos, mas o dia a dia, o acordar, o levantar, é que muda, vamos dizer, toda a estrutura e toda a história. Significa que quando a gente se casou, então cada um tinha o seu jeito, seu perfil econômico, e aí para juntar isso deu trabalho. Mas hoje, graças a Deus, temos um perfil totalmente diferente. Então o que é que a gente faz hoje? Eu tenho minhas receitas, Clarissa tem as receitas delas, juntamos todas as receitas, fazemos com que isso gere o quê? Um montante. Pagamos todas as contas, retiramos no mínimo 10%, tá? Para fazer investimentos. Só que no mínimo, tá? E isso a gente já fez até muito mais do que isso. Mais investimos, só que hoje porque como fizemos alguns investimentos, alguns projetos, então hoje a gente está investindo, vamos dizer assim, para aposentadoria, longo prazo, dessa forma, um pouco menos, esperamos o retorno desse outro investimento que fizemos. Então a questão é essa, temos o mesmo pensamento comum, tá bom? Só que, como eu falei, nem sempre foi assim. A gente não conversava sobre finança, a gente não falava sobre finança. Era cada um por si e Deus por todos. Entenderam mais ou menos como eu acho que às vezes no casamento, pessoas que é muito difícil falar sobre dinheiro, é muito difícil questionar algo sobre dinheiro. Por quê? Porque às vezes você também não conhece o perfil do seu esposa ou do seu esposo. Isso faz com que dificulte bastante a relação. Então, e com isso, estamos construindo algo que eu chamo de Montanha da Liberdade. Montanha da Liberdade. Significa que, se você ficar até o final, eu vou te explicar o que é essa Montanha da Liberdade e eu vou te ensinar como é que faz
montanha da liberdade. Hoje estamos escalando essa montanha da liberdade. Eu espero que você aqui aprenda também a escalar essa montanha. Ok, vamos lá, tá? Então, tínhamos comportamentos familiares diferentes, eu e a Clarissa. Com isso, com esses comportamentos familiares diferentes, absorvemos perfis financeiros diferentes, tá bom? E o que é que acontece? Agora, por que esse comportamento? Esse comportamento financeiro é absorvido pelos nossos pais. Como de costume, eu já falei anteriormente, nossos pais não têm o costume de falar sobre dinheiro com seus filhos. Então, esse é um hábito que hoje está mudando, graças a Deus. Por quê? Porque as escolas hoje elas estão falando sobre educação financeira. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que com esse comportamento diferente, as pessoas elas começam a entrar em atritos que às vezes são desnecessários. Simplesmente por quê? Porque se nós conhecermos o perfil de outra pessoa, até mesmo antes de casar, ou seja, é o recrutamento, tá? E tem o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção. Depois é só treinamento, tá bom? Então, se você tem eu vou explicar bem explicadinho hoje sobre esses perfis. Rapaz, aqui tá meio quente, mas vamos embora. Então, e uma dessas condições que os nossos pais não nos explicaram qual é a finalidade do dinheiro? Alguém sabe aí qual é a finalidade do dinheiro? A finalidade do dinheiro, ela é, primeiro, manter a sua dignidade da sua família. Essa é uma prioridade, essa é uma finalidade do dinheiro. A segunda finalidade do dinheiro é realizar seus sonhos, seus desejos, aquilo que você quer. A terceira finalidade do dinheiro é fazer com que se divirta. Não adianta você ter dinheiro, né, para se divertir. E a quarta finalidade do dinheiro é doar. Não adianta você ter acumular grandes riquezas se você também não puder ajudar ninguém. Então isso não faz sentido. A finalidade do dinheiro é geralmente essa, tá? Isso na escola, às vezes ninguém ensina isso na escola. Isso as pessoas elas têm que aprender em casa, com seus pais, com as pessoas que já tem essa cultura financeira. Por quê? Porque elas, querendo ou não, elas começaram a pagar as contas, elas começaram a ver como era o seu tipo de investimento, elas começaram a absorver essa vida adulta que seria como, vamos dizer, financeira. E você e nós, como quando crianças, não aprendemos isso, não fomos educados para isso. Nossos pais chegavam e diziam assim, você não precisa participar disso. Não precisa dizer, não se preocupe com isso não. E isso é como eu já falei na outra live, né? Então assim, essa realização essa frustração de não saber como lidar com o dinheiro faz com que as pessoas realmente se sintam, precisem ocupar ou colocar algo dentro desse vazio. E esse vazio aí começa a comprar as compras impulsivas, compras e essas condições que levam aos seres humanos a começarem a criar atritos entre o casal. Por isso que hoje essa live é tão importante para falarmos de quê? De perfis financeiros. Todo mundo tem um perfil, como eu já falei no começo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre os perfis financeiros, tá certo? Um dos perfis muito que eu quero falar hoje, né, são três, tá? Mas eles, além de três, eles são subdivididos. E o que eu quero dizer hoje? Eu vou começar do pior, tá bom? Eu vou começar do pior para que você comece já a imaginar e já ir melhorando e você já pensar assim, poxa, então tem salvação. O que seria o perfil consumidor, tá? Perfil consumidor é aquele que, na verdade, é um perfil que já está falando o nome, que consome, que ele já está dizendo aquilo que ele já faz, aquilo que ele já diz, aquilo que ele consome dentro do casal. Mas dentro do perfil consumidor, existem duas subníveis que seriam chamados de perfis de quê? De subtração e perfis de o quê? De divisão. Significa que perfil de subtração é aquele perfil que eu vou te explicar. São as pessoas que gastam mais do que ganham,
Ou seja, elas são aquelas que não têm comprometimento com o dinheiro, não têm comprometimento com o casal, não têm comprometimento com o planejamento. Elas vivem de uma maneira que não existisse o amanhã. Ok? Então, esse perfil subtrador, ele é um perfil que é realmente muito doentio em relação ao dinheiro. Ele é um perfil que, se você olhar financeiramente, ele é um perfil autossabotador. Ele é um perfil que ele se auto-sabota financeiramente. Por quê? Porque ele só pensa em consumir, ele só pensa, vamos dizer assim, ter as melhores roupas mesmo que ele não tenha condição. Ele não pensa se ele vai entrar um financiamento, se ele vai ter como pagar ou não. Ele simplesmente entra nesse financiamento e é Deus que nos acuda. Ele não, vamos dizer assim, principalmente, ele não, vamos dizer assim, divide essa vamos dizer assim, não essa compra, mas essa, como é que eu posso falar? Ele não divide esse desejo de compra de algo com a sua esposa ou seu esposo. Ele simplesmente vai lá e compra. Então, e aí para fazer isso, eles também não se preocupam com financiamento. Se você tiver 2, 3 financiamentos, ele vai lá e arruma. Então, o que é que essas pessoas têm de ponto forte? Ok? Pessoas que elas subtraem, elas têm um ponto forte. Por incrível que pareça, essas pessoas têm algum ponto forte. Eles seriam, quais pontos fortes seriam esses? Elas seriam o quê? Elas são o quê? Elas são pessoas que têm hábitos rotineiros, ou seja, ela não tem rotinas diárias, ou seja, elas conseguem se adaptar geralmente durante o dia, fazerem outras coisas todos os dias. Então isso também é uma forma, o quê? Isso seria uma forma é uma habilidade que a pessoa tem, que deveria usar de outra forma. Essa é a verdade. Ou seja, elas também abertas para novas tendências. Ou seja, esse tipo de pessoa que é subtradora, que gasta, que às vezes ela não chega nem a ser um pouco compulsiva, mas ela é desorganizada financeiramente, significa que ela tem o quê? Ela tem a cabeça aberta para novas tendências. Ou seja, ela não tem medo de se arriscar financeiramente. Mas os pontos fracos delas, elas são insegurança com o seu futuro. O que quer dizer insegurança com o seu futuro? Elas não pensam na aposentadoria, elas não pensam como é que vai ser o dia de amanhã, elas simplesmente vivem o dia de hoje. Elas têm uma dependência extrema ao seu salário, ao seu, vamos dizer, sua estabilidade financeira, não, estabilidade no emprego. Havendo algo que saia do controle, significa que eles vai ter esse caos financeiro na vida deles. Então, elas têm também aversão a orçamentos e a controles. Mas aí eu vou te falar aqui, esse momento é que você deve pegar realmente o papel e a caneta para saber como identificar essas pessoas. Você pode fazer algumas perguntas para elas, e uma delas são perguntas que como ela vai te responder, tá? E um grande segredo para você não cair em ciladas, não entrar como desconhecido, é fazer perguntas. Você pode perguntar ao seu noivo, sua noiva, você pode perguntar ao seu marido, sua esposa, e aí você vai identificar que perfil é esse e vai ajudar, né, ou vai se juntar, mas ainda vai ter, vamos dizer assim, uma junção mais forte para vocês conquistarem a montanha da liberdade. Então, uma dessas perguntas para saber se a pessoa é subtradora, ela é a seguinte: você economiza ou vive ao bel prazer? Ou você economiza? Você pode perguntar ao seu namorado, ao seu noivo, como é que vai a sua relação com o dinheiro? Você economiza dinheiro? Você economiza o seu salário, os seus ganhos? Ou você gasta tudo? Isso é uma pergunta muito importante. Você que está aí em fase, vamos dizer assim, de noivado, de namoro, né? Então, vai outra pergunta para saber se esse perfil é subtrador, é aquele perfil que realmente não vai te ajudar financeiramente. No que você gasta? Essa é uma pergunta que a pessoa, quando você perguntar a uma pessoa subtradora, ela simplesmente vai dizer que gasta com coisas supérfluas. Ela vai dizer que gasta com roupa, que gasta com relógio, que gasta com não sei o que compra um iPhone quando sai toda vez. E esse tipo de pergunta, ela é muito importante. Por quê? Porque é essa pergunta que vai definir exatamente o perfil dessas pessoas.
E outra pergunta que é muito interessante: que nível de segurança você tem na sua carreira e você tem na sua profissão? Ou profissão, que nível de segurança você tem na sua carreira? E ele vai dizer: eu sou, sei lá, militar, funcionário público, e ele tem uma segurança que é bastante, vamos dizer assim, eficaz. E isso faz com que ele se sinta extremamente seguro, que possa gastar, porque sabe que essa receita todo mês vai entrar na conta, ok? Então, outro, né, perfil ainda consumidor, mas tem um outro subnível, e esse subnível é o chamado desdivisor ou descontrolado, tá? Esse é bem interessante. Vocês já viram que o cara que é o perfil consumidor, ou ele é subtraidor, ou ele é descontrolado. Então, assim, corram dessas pessoas que são consumidoras, ok? Corram desses perfis que gastam. Na verdade, não corram. Nunca, se você está casado, não corra. O que é que você faz? Você vai escutar tudo isso aqui, você vai ensinar a sua esposa a apontar esses perfis, porque perfil é comportamento, e até que ele vai, com certeza, ele vai mudar esse perfil dele, vai mudar essa atitude, vai mudar esse comportamento. Então vamos lá, a subdivisão de um perfil consumidor. Eu estou falando agora do perfil que descontrolado. Esse perfil descontrolado, ele nem sabe quanto entra na conta, ele não sabe quanto sai da conta, ele realmente, ele simplesmente, o dinheiro dele dura cada vez menos. Ele pega o cartão de crédito dele, ele só paga, vamos dizer ali, o mínimo, e no outro mês ele consegue pagar, e ele vai lá, faz o seguinte, ele pede usa o cheque especial dele inteiro, no outro mês ele pensa que ele é amigo do gerente do banco, porque simplesmente ele pensa que quando ele chegar lá pedir mais outro empréstimo, o banco vai lá, o amigo do banco, o gerente do banco vai fornecer para ele mais um empréstimo. Essa pessoa é totalmente descontrolada, desorganizada, desorientada financeiramente. Tá bom? Então, e aí tem uma coisa que é muito interessante. Quando essa pessoa, ela tiver a oportunidade, ela não vai fazer isso por maldade, ela vai fazer isso porque ela está realmente num turbilhão de dívidas ou de situações. Ela vai usar até nome de outras pessoas para fazer novos empréstimos e muito provavelmente não vai conseguir honrá-los, tá bom? Esse é um perfil de pessoas descontroladas, mas tem pontos fortes para esse perfil? E eu posso te afirmar, não tem nenhum ponto forte para esse tipo de perfil de pessoas descontroladas ou divisoras, porque elas realmente não conseguem captar a importância do dinheiro, e elas realmente vão dividir o seu dinheiro, ou o dinheiro delas. Agora, pontos fracos? Vários. Indisciplina, propensão a conflitos, pagamento desnecessário de juros, procuram culpados por estarem nessa situação, são desorientados financeiramente. E aí você pode fazer algumas perguntas para essas pessoas em relação a que tipo de perfil e como você vai identificar esse perfil. Uma dessas perguntas é: você possui alguma dívida importante para pagar? E aí uma pessoa que ela é realmente descontrolada, ela vai dizer que vai ter: eu não tenho uma dívida importante, eu tenho várias dívidas importantes para pagar. Aí ela vai dizer assim: quanto você ganha? É uma pergunta também muito importante que você deve fazer para esse tipo de pessoa. Se você começar a identificar um comportamento meio exagerado na hora de gastar o seu dinheiro, quanto você ganha? Ela vai dizer: sabe que eu não sei quanto é que eu ganho, eu nem sei quanto é isso. Então, e outra pergunta que você pode fazer, que também é muito interessante, é como você chegou nessa situação. Lógico, se você já for casado, né? Então às vezes as pessoas, porque são casadas, elas nem falam sobre as suas dívidas, elas contraem dívidas individualmente. E aí, como você chegou nessa situação? E aí realmente tem que se conversar para identificar e resolver esse problema. Então, com isso, faça esses questionamentos para esses tipos de pessoa, fazendo com que identificar os pontos que eles estão sendo positivos em relação a essas perguntas. E você vai observar que essas pessoas, quanto mais respondem sim, significa que elas realmente têm um envolvimento financeiro inadequado.
Elas gastam mais do que consomem, elas não conseguem ter uma economia, elas não sabem investir o seu dinheiro, investem dinheiro em questões erradas. Escuto todo mundo que fala, o investimento é muito bom aqui, o cara vai lá e bota o dinheiro. Então, eles têm um perfil autossabotador. E é muito ruim isso, por quê? Porque eles se auto-sabotam e eles não vão construir nenhum bem, eles não vão conseguir construir nada. Então, como você identificar essas pessoas que elas são nesses perfis de consumidores, que são perfis de divisão, perfis de subtração. Tentem fazer com que elas entendam isso e elas consigam mudar esse perfil, porque como eu falei, perfil é um hábito, perfil é uma habilidade, perfil é um comportamento, na verdade, é um comportamento financeiro que você tem. E esse comportamento financeiro que você tem, muitas vezes veio dos seus pais ou dos seus professores, ou de pessoas que fazem, vamos dizer assim, foram as suas referências na ausência dos seus pais. Então, vamos lá, um perfil poupador. Esse perfil poupador, eu posso dizer que era minha mãe. Minha mãe era um perfil poupador, tá bom? Eu era o perfil o quê? Eu era o perfil subtração. Eu era esse perfil que, em vez de poupar, somar, eu sempre subtraía, tá? Quase uma ponta, né, no divisor, quase uma ponta, mas eu consegui ainda mudar todo esse cenário. Se eu consigo fazer isso comigo, você também consegue fazer isso com você, ok? Então vamos lá, para o perfil poupador. O que seria o perfil poupador? Eles sabem exatamente como guardar dinheiro. Eles também não se importam em serem chamados de mesquinhos, serem chamados de pão duro. Controlam todas as contas, controlam até os cafezinhos que vão sair. É tudo anotado ou num papel, ou numa agenda. É uma coisa de louco que você precisa, para que eles precisam identificar para onde sai cada real e cada centavo. E quando possível, sim, eles conquistam, e quando possível não, eles conquistam sua independência financeira. E o que é que acontece? Mas sempre são o quê? Eles sempre são comprometidos com os seus objetivos. Eles simplesmente não desistem. Eles vão galgando de pouquinho em pouquinho. E é aquela velha história, só que ele faz a galinha, o murrinha. Ou seja, é aquela história de a galinha de grão em grão, a galinha enche o papo, sim. Então às vezes você não conquista o quê? Uma liberdade financeira, mas uma independência financeira você pode conquistar, sim, relativamente que sendo um perfil poupador, ok? Esse tem alguns pontos fortes que eles atribuem. Significa que eles têm vários pontos fortes, ou seja, eles são altamente disciplinados e eles têm uma capacidade de economizar que vocês nem imaginam. Eu me lembro que quando minha mãe ela conseguiu comprar dois apartamentos fazendo isso. Ela conseguiu sendo poupadora ao extremo. Ela era poupadora ao extremo. Então ela conseguiu realmente comprar esses dois imóveis, tá? Então, mas também há muito custo, há muito sacrifício. Coisas que ela poderiam se divertir um pouco mais, mas ela não se divertiu. Ela praticamente passeios que ela poderia fazer, coisas que ela poderia comprar, conquistar, enfim. Mas ela tem esse objetivo. Ou seja, mas também existem alguns pontos fracos que eu vou te falar agora, tá? Essas pessoas que têm esse perfil poupador, eles são conformados com o seu padrão de vida. Significa que eles se conformam com esse perfil e já acham que tá tudo bom, tá tudo bem. Chegou nesse ponto, tá tudo bem. Então, para minha mãe comprar um segundo apartamento, o primeiro apartamento dela teve que ser o quê? Teve que ser interditado, para que ela começasse a fazer tudo de novo, correr tudo de novo. Então, ou seja, esses perfis poupadores chegam a um limite que ele acha, não, aqui tá bom. Tem problema algum nisso? Não tem problema nenhum.
desde que você entenda quem é o seu perfil. E não tem problema nenhum. Você diz, não, eu não tô aqui para ser milionário, eu não tô aqui para ser bilionário, trilionário. O que eu quero é ter uma barraca de água de coco e que me dê meu sustento. Com certeza, então. Mas isso é que ela quis. Então é o seguinte, quando são pessoas que são poupadoras, é como eu estou falando, não tem problema nenhum nisso ser poupador, tá? Não tem problema. É muito do perfil da pessoa. É o perfil que ela faz, é o que ela gosta de fazer, é como ela se vê. E não tem problema nenhum nisso. O que tem problema, às vezes, a pessoa também ela ser poupadora ao extremo, tá? E fazer com que as pessoas que estão do seu lado sofram um pouco. Mas essas pessoas, elas são altamente disciplinadas e elas só param quando ela conquista os seus objetivos. Esse é um perfil poupador, tá bom? E o que? Como você identificar um perfil poupador? Fazendo algumas perguntas para essas pessoas. O que você planeja para sua aposentadoria? Quando você fizer essa pergunta, muito provavelmente essa pessoa vai dizer que ela já tem todo o plano dela de previdência privada já pronto, já montado, e ela já vai dizer que já faz isso já há algum tempo. Outra pergunta que você pode fazer é como você estará daqui a 10 ou 20 ou em 20 anos? Muito provavelmente essa pessoa poupadora, ela vai saber, ou seja, pelo menos ela vai saber, ela vai ter já planejado os seus próximos 10 anos ou 20 anos. Por quê? Porque ela já vai chegar e dizer assim, ó, já quero ter um patamar disso, ela já sabe mais ou menos quanto é que o padrão de vida dela, ela vai querer se manter esse padrão de vida dela, então ela vai precisar, sei lá, por exemplo, tem pessoas que precisam de R$1 milhão para ter o mesmo padrão de quem ganha R$4 mil, mais ou menos por mês, que você deve estar, a gente fizer mais ou menos uma conta de rentabilidade. Então, mais ou menos, a pessoa ela precisa de R$1 milhão para ter o quê? Dividendos de 3 mil. Ou seja, então o que é que acontece? A pessoa ela já sabe mais ou menos quanto é que ela precisa ter para poupar para chegar a esse recurso. Então, esse é um ótimo perfil, tá? Esse é um ótimo perfil para pessoas que desejam realmente ter uma segurança, uma estabilidade, algo que seria, então, como eu estou dizendo, não, o perfil não tem problema nenhum. Estamos falando aqui de perfis para tirar que a pessoa elas poderiam ser explicar e como elas se relacionam com o seu marido ou com sua esposa, porque isso é muito importante. Porque depois eu vou explicar. Imagina o que era a minha vida com a vida de Clarissa, tá? Clarissa sempre foi poupadora, ela tem um perfil poupadora, tá? E o que é que acontece? Perfil poupador com perfil o quê? Subtrador. Significa que o quê? Como é que essas pessoas elas conseguem andar juntas, conseguem ter projetos juntos, conseguem, vamos dizer, criar uma montanha da liberdade, fazer algo em comum de projetos financeiros ou ter algo. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas, em vez de elas andarem juntas para um objetivo, elas começam cada um tentando fazer. Então aí que por isso que é muito importante a gente estar falando de perfil financeiro, para que você encontre o seu perfil. E com você encontrando o seu perfil e encontrando o perfil do seu esposo, você vai saber como lidar com essas situações. E até mesmo você vai dizer, olha, você tem um perfil, eu tinha esse perfil gastador, eu tinha esse perfil consumidor, então, e o que é que acontece? E muitas vezes acontece o que aconteceu com a gente. Esse perfil consumidor, às vezes ele se sobressai do poupador, e o que é que acontece? Os dois viram perfis consumidores. E aí cria aquela bola de neve do mal, que ela fica toda realmente, você não consegue lidar com essa situação, fica um negócio caótico na vida das pessoas. Então isso realmente acontece, tá? Então assim, o que é que esse perfil ele faz? Ele realmente consegue conquistar as coisas, ele consegue ter um ótimo, e esse perfil, ele sabendo exatamente o que ele quer, ele pode virar sim um perfil multiplicador, um perfil de investidor, tá? Então assim, tem um outro perfil do poupador, que é o perfil poupador desligado, né?
E aí tem um parênteses aqui, esse pagamos muitos juros significa que esse perfil é o perfil da pessoa que é aquela que é divisora, que ela não se importa com os juros que está pagando. Aí o perfil, vamos dizer assim, do subtrador, ele até sabe quanto está pagando, ele quer se livrar disso, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem uma administração financeira muito boa. Então, às vezes, ele não consegue encaixar o orçamento para quitar essas dívidas. E aí, ele aceita pagar mais juros para que consiga, ou até mesmo girar, vamos dizer assim, a economia dentro da casa dele, para que ele possa realmente fazer algo financeiro e fazer esse dinheiro multiplicar. Então, é sim também opa, bati o pé aqui. Então, é exatamente isso. Tá bom? Então, ou, como eu estava dizendo, existem perfis poupadores, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá. Então, existem perfis poupadores que eles são chamados poupadores desligados. É muito interessante esse termo de poupadores desligados. Rogério, como é que uma pessoa pode ser poupadora e desligada ao mesmo tempo? Como é que é isso? Como é que pode existir uma pessoa desse jeito? Tá. Esses poupadores, na verdade, quando eu falar isso, você vai ver que é a maioria da população brasileira. São aqueles poupadores que eles economizam só o que sobra. E quando sobra, eles fazem isso. Eles pagam, né, o seu cartão de crédito todo completo, não pagam o cartão de crédito com o mínimo, eles só pagam o cartão de crédito dele inteiro. Mas o que é que eles fazem com a fatura do cartão de crédito? Eles pegam essa fatura e colocam lá embaixo da gaveta, nem olham o fator da fatura, só se olham porque às vezes ele tem o valor para pagar, mas eles não conseguem, não controlam suas finanças. Eles até atingem um determinado valor aplicado, mas simplesmente para trocar um bem. Por exemplo, você vai trocar de carro, então eles têm eles não conseguem criar uma reserva financeira. Eles não sabem ter esse tipo de educação financeira para criar uma reserva financeira para quando algo precise de tirar algum dinheiro, algum recurso. Então eles não sabem, eles vivem muito, eles são poupadores, mas são desligados. É aquele cara que anda mais ou menos, o dinheiro dele, ele não gera dívida, mas ele também não sobra nada. Então eles sempre, quando pensam sobre aposentadoria, sempre pensam que eles são muito novos para se aposentar, ou seja, tá muito tempo para se me aposentar. Aí quando vê, ele tá daqui a 20, aí 30, 40, 50, aí quando vê, ele faz 60, meu Deus, eu precisava ter visto isso quando eu tinha 18 anos. Então, o perfil poupador desligado, tá? Então, eles têm pontos fortes, eles conseguem reduzir seus gastos quando necessário, eles vão lá e fazem a coisa acontecer. Eles têm folga financeira assim, que eles conseguem viajar, fazer alguma coisa, trocar de carro, mas é muito apertado, eles não conseguem construir algo muito concreto. E fazem até pequenos investimentos, né? E tem pontos fracos, ou seja, ele tem incapacidade de atingir o objetivo, como eu falei. Ou seja, um objetivo maior, que demanda mais esforço, mais capacidade, mais recurso, mais esforço, significa que ele não tem essa capacidade, né? Ou seja, eles têm também resistência a planos, ou seja, quando eu tenho um plano de execução, ele tem um tipo de resistência, esse plano de poupador desligado. Então, ele exatamente isso, ele não tem uma preocupação com o seu planejamento, ele não se preocupa com aquilo que vai acontecer. Ele acha que ele nunca vai ficar velho, ele acha que nunca vai ficar doente, então tá tudo muito bem, então tá toda aquela reservinha pequena, e assim ele consegue, né, fazer algo, né? Ele consegue até construir alguma coisa, mas nada muito, vamos dizer assim, muito grande. E temos também o perfil multiplicador, né? Esse perfil, ele é muito interessante, tá? E é como eu tô falando, perfis são comportamentos. Quando você aprende como você se comporta com o seu dinheiro, você muda o seu comportamento.
Da mesma forma que você muda o comportamento quando você está em alguma reunião, quando você está conversando com pessoas e às vezes você está num lugar que você precisa mudar o seu comportamento. Então, as finanças, precisamos mudar nosso comportamento constantemente, tá? Ou seja, sempre você vai ter um plano financeiro, esse plano com certeza vai falhar e ele precisa ser o quê? Remodelado. Então, é exatamente isso. Quando temos um plano, quando temos algo a construir, ele sempre precisa estar em movimento, ele sempre precisa estar em constante crescimento, tá? E agora, por fim, a gente vai falar sobre o perfil multiplicador. Esse do multiplicador é mudar o mindset. Esse é o que muda. Por quê? Porque poucas pessoas têm um perfil multiplicador. Então poucas pessoas eles têm o perfil. Por quê? Porque o perfil multiplicador, ele é aquele cara, aquele casal que sabe o que quer. O homem ou a mulher, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele sabe exatamente o preço que ele vai ter que pagar para conquistar isso. E ele está disposto a pagar e ele paga. E quando eu falo pagar, não é dinheiro, tá? É pagar o preço mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela quer se formar, ela se formou ela quer ser promotor de justiça. Então ela sabe que primeiramente ela vai ter que fazer uma faculdade de Direito, vai ter que ficar 5 anos estudando, depois ela vai ter que fazer um concurso, depois ela vai ter que passar 2 anos, eu acho que é 3 anos numa cidade de menor porte, depois ela vai para uma cidade maior. Então, ela sabe exatamente, tá? Ela quer ser isso. Então ela sabe o caminho. Agora, ela está disposta a passar por todo esse processo para chegar? Essa é que às vezes é a diferença do perfil multiplicador. Ele sabe, então ele está disposto a pagar o preço. Ele corre o risco, ele já sabe, ele faz a análise do risco dele completa. E, inclusive, uma das características do perfil multiplicador, ele assume sua responsabilidade. É muito diferente do perfil de consumidor, que ele em algum momento ele faz, não, isso aqui tô ruim por conta do governo, não, tô aqui ruim por conta de, tô aqui porque eu fui demitido, tô assim porque eu fui isso, porque foi aquilo. Não, essas pessoas multiplicadoras, elas têm a capacidade e habilidade, tá? Isso é uma habilidade de fazer dinheiro, mesmo que elas percam tudo, elas conseguem reconstruir tudo. Então, assim, você vai pegar vários casos que muitas pessoas ficaram pobres, eles faliram e conseguiram reconstruir tudo. Por quê? Porque eles têm esse perfil de multiplicação. O perfil de multiplicação, ele são rigorosos, são pessoas rigorosas, são pessoas dominadoras, assim, no perfil comportamental, elas são dominantes. Então elas sabem o que elas querem, elas vão e executam, elas não abrem mão daquilo, dos seus princípios e dos seus valores, elas não abrem mão. Tem os objetivos claros e muito bem definidos. Ela sabe e é muito interessante o que acontece. Quando o perfil multiplicador, a gente fala muito de planilha, a gente fala muito de você ter que anotar tudo, anota o cafezinho, anota não sei o que, mas um perfil multiplicador é tão interessante que ele sabe ele sabe o valor monetário das coisas e ele sabe para onde o dinheiro dele vai. Por quê? Porque ele já criou essa habilidade na cabeça dele, que ele está gastando tanto, e ele mentaliza o orçamento dele, ele já mentaliza, como ele já sabe o que é mentalizar, você já sabe programado na cabeça dele quanto é que ele vai gastar. Então ele usa um cartão de crédito e já faz o seguinte, ele já coloca na cabeça dele, vou gastar R$100 aqui combustível, o meu orçamento para combustível é R$500, então, ou seja, se eu gastei 100, eu tenho um saldo de 400 para fazer isso no meu cartão de crédito. Então ele já sabe na cabeça, por quê? Porque ele criou essa habilidade de criar esse orçamento na cabeça dele. Então ele já tem os valores já montados na cabeça, ele sabe exatamente para onde o dinheiro vai, tá bom? Eles entendem, cara, de investimentos, E aí, quando eu falo investimentos, eu não falo bolsa de valores, não falo fundo de investimento, eu falo, vamos dizer assim, de negócios realmente. Ele sabe sim entrar num determinado tipo de negócio, aquele negócio vai ter retorno.
Tá? Eles entendem sim da área bancária, que seria os juros compostos. Eles sabem que os juros compostos é o que é a cereja do bolo, é o que faz realmente o dinheiro render. Ele é diferente dos poupadores, porque o dos poupadores é aquela história 1 mais 1 e daqui a 30, 40 anos eles conseguem os seus objetivos. O multiplicador não, é 2 vezes 2 que ele já sabe fazer 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 16 dá 32, 90 e alguma coisa, eu acho que é isso. Então vamos lá. Então o multiplicador ele sabe fazer exatamente esse tipo de rolagem com o dinheiro. Então, e é como eu falei, tá? Eles têm pontos fortes, né? Como eu já falei, antecipei aqui, eles analisam todos os riscos, eles estão dispostos a fazer e assumirem eles, mas os pontos fracos deles, aquele como eu já falei, eles geralmente são boicotados pela família. O que é que acontece? A família, aquelas pessoas que mais te amam, mais às vezes elas são as que menos te apoiam. Então às vezes o cara ele tem uma cabeça muito inovadora e aí às vezes as pessoas dizem, não faça isso não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui às vezes não funciona. E aí a própria família às vezes não acredita naquele tipo de negócio. Eu estou falando de pessoas multiplicadoras que independente de são, vamos dizer, de mercado de valores de ação, tá? Eu estou falando de que eles podem empreender de seus negócios, né? E não é que a família, entendam, tá, gente? Não é que a família vai boicotar o sonho, mas por amor e para que ele não se frustre, eles ficam falando, rapaz, isso realmente vai funcionar na sua vida? Isso vai funcionar? Então qual é a diferença? Eles são também pessoas persistentes, eles acreditam naquele sonho, naquele objetivo, aquele objetivo que vai ser realizado, né? Exatamente, ó, tá dizendo, vai dar errado, né? Então, isso não funciona, isso não vai dar certo. Então, assim, são série de objeções das quais que se você não tiver muito bem preparado e saber exatamente aquilo que você quer, onde você quer chegar, vai paralisar você. Então assim, o perfil multiplicador, ele tem essa habilidade de escutar as pessoas, não vamos dizer assim, ele escuta o que a pessoa fala, mas ele não absorve, ele deixa passar. Ele escuta, não absorve, deixa passar. O que acontece? Ou seja, esse tipo de pessoa, as pessoas vão falar várias coisas e ele não vai estar nem aí, porque ele sabe aonde que ele quer chegar. Então, pode até às vezes demorar, pode até às vezes não andar como as pessoas pensariam que vai andar, mas o que vai mostrar que você é um perfil multiplicador é o seu resultado. É o seu resultado. E quando esse resultado acontece, as pessoas se surpreendem e fazem, o que foi que aconteceu? De onde veio isso? Como você conseguiu isso? E aí é quando existe aquele ato que as pessoas dizem, você não viu quando eu estava sem dormir, você não viu quando eu estava com conta para pagar, você não viu quando as pessoas dizendo que isso não ia funcionar. E realmente, às vezes, o perfil multiplicador é um perfil que, para mim, é um dos perfis que são mais brutos. Por quê? Porque ele realmente, as pessoas sabem exatamente aquilo que eles querem, ok? Então, vocês podem também imaginar, tá? Como seriam casais que seriam multiplicadores com, vamos dizer, pessoas que... casais que são multiplicadores com vamos dizer, a esposa, ela é consumista, não, vamos mudar, né? O marido é consumista e a esposa é multiplicadora. O que é que acontece? Acontece um caos dentro da casa. Acontece um caos dentro da casa. Por quê? Porque as pessoas elas não vão conseguir se identificar. Elas não vão conseguir dividir projetos, elas não vão conseguir dividir sonhos, tá bom? Agora sim, se você vê um poupador casando com um outro poupador, significa que eles vão viver muito bem a sua vida, vão viver uma vida muito interessante, eles vão conquistar coisas, eles vão ter coisas, eles vão conseguir os seus sonhos. Por quê? Porque eles vão se privar também de algumas coisas, mas eles vão conseguir, vão ser felizes. Mas às vezes quando entram também pessoas, agora imagina, duas pessoas sendo o quê? Vamos dizer, divisoras. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. É você, sei lá, você colocar o pé na jaca mesmo, porque assim, vão ser duas pessoas que não estão ligando, né? Vão ser duas pessoas que não estão ligando para construir um futuro junto. Muito consequentemente também não vão estar ligando para a educação dos seus filhos, não vão estar ligando para aquilo que as pessoas, para ajudar pessoas, não vão estar ligando, não vão estar fazendo nada. Agora, quando duas pessoas elas se tornam perfis multiplicadoras, meu Deus, essas pessoas elas conseguem fazer algo que pode mudar a estrutura não só da sua casa, mas a estrutura de várias outras pessoas ao seu redor. Então é isso, pessoal. E eu quero aproveitar aqui uns 2 minutinhos, como eu falei, tá? Se você ficou aqui até o final, eu quero te explicar o que é Montanha da Liberdade, tá? A Montanha da Liberdade, como você já mais ou menos entendeu aqui sobre perfis, é aquilo que você vai conquistar, aquilo que vai ser o ápice, e depois do ápice, todo o ápice, né? Toda empresa, tudo aquilo, todo império, toda nação, tudo tem um ciclo. Tudo se tem um ciclo de início, se constrói, você se mantém naquele ápice e depois tem um declínio. Então isso acontece com a nós, a gente nasce, a gente cresce, depois a gente morre, depois a gente vai encontrar o nosso Senhor Salvador. Então aqui eu fiz aqui um planozinho aqui, deixa eu puxar aqui para trás, tá bom? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, tá? Isso aqui se chama Montanha da Liberdade, ok? O que é essa Montanha da Liberdade? Se você olhar aqui, tem uma linha chamada tempo. Essa parte aqui é a mais interessante, a mais importante. E o que acontece? Se você também observar aqui, tem uma coisa que a gente vê aqui como se fosse uma montanhazinha. Essa montanhazinha se chama fase de acumulação. Vou explicar aqui um pouquinho de fase de acumulação. Fase de acumulação é quando você gera toda a força. Muda o lado. Ah, tá. Agora, desculpa, agora vocês estão vendo, né? Inverte o lado. Já inverti. Minha assistente minha assistente de palco me avisou, tá? Temos aqui 7 minutos para a gente falar sobre isso. Montanha da Liberdade. Fase de acumulação. O que é fase de acumulação? Essa fase de acumulação é quando você gera toda a sua força para o quê? Para acumular. É aquela fase que vamos dizer assim, agora eu vou ser o poupador, eu vou ser o cara que vai segurar tudo, eu não vou soltar R$1, vai ser tudo controlado, eu vou multiplicar. E depois você vê aí, como se falou logo no começo, um poupador pode virar um investidor? Sim. E aí quando ele começa a transformar-se num perfil multiplicador, acontece que o quê? Que ele sai desse parâmetro aqui e vem para cá. Mas o que é mais importante sobre esse limiar crítico é quando você já chegou aqui, não consegue mais, não é que você não consegue, você já chegou aqui nos seus objetivos, seus objetivos já foram cumpridos e você já tem uma plenitude da sua vida. E isso acontece com qualquer tipo de perfil, seja ele poupador, seja ele investidor, seja ele multiplicador. E aí você chegou aqui. Mas o que é mais importante desse Montanha da Liberdade? É quanto tempo você consegue se manter aqui, ó. É quanto tempo você consegue se manter aqui. Quanto tempo você consegue se manter no ápice. Muitas pessoas elas conseguem escalar o Everest. Mas quanto tempo elas conseguem ficar lá em cima? Quando você já vê, já por várias condições, clima, saúde, tempo, esforço físico, eles vão e começam a descer. E aí sim entra a fase da desacumulação. É a fase que você já quer o quê? Aí você entra já mais no consumismo, você já entra mais, está mais relaxado, você quer usufruir tudo aquilo que você conquistou. Ou não. Ou você tem um objetivo. Uma das coisas mais bonitas que eu vi essa semana foi exatamente o dono da Duty Free, um bilionário, doou toda a sua fortuna. Ou seja, ele fez exatamente isso aqui, gente. Ele fez durante o tempo da vida dele toda, ele tem 89 anos, durante a vida dele toda ele fez uma fase de acumulação. Agora ele ficou o ápice, o tempo máximo que ele pôde, disse agora eu vou desacumular. Pô, se liberou de tudo. Ele se liberou simplesmente de tudo, eu disse não quero mais isso.
Agora isso tem uma linha que fundamental com o tempo. Então, muito cuidado, aí eu digo muito, quando a gente fala muito cuidado para as pessoas estarem realmente espertas ou algo contraditório, ou algo que seria muito suspeito. Quando se oferecem coisas que você vai ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, desculpa, sem ter riscos, isso não existe. Não existe no mundo do mundo das finanças. Não existe. Todo tipo de negócio tem risco, todo tipo de negócio demora, todo tipo de negócio tem um determinado tempo de saturação. Então, quando os dois eles entram nessa montanha aqui, o que é muito mais interessante? Essa montanha aqui também ela vai ter o que? Ela vai ter desfalques. Significa o quê? Que em momentos da nossa vida a gente vai subir, depois a gente vai ter que descer um pouquinho, depois a gente vai ter que subir mais. Por quê? O ideal seria que a gente subisse de uma forma meteórica e depois também a descida também ia ser um pouco meteórica. Mas quando a gente vai subindo, né? Então fica muito mais prazeroso isso, tá? Então, gente, tem 5 minutos, eu acho que tem aqui, 4 minutos aqui. Se vocês quiserem fazer uma pergunta aqui, aperte nessa perguntinha, tá? Onde tem a interrogação. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Se você se tem pessoas que você conhece que acha que seria interessante eles escutarem os tipos de perfil, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a elas saberem como até tratar com seu esposo, com sua esposa ou com seu noivo, né? Se você está prestes a casar, então eles manda o aviãozinho para eles, não é um aviãozinho, né? Eu acho que quando eu deixar essa live salva, tá bom? Se for fácil demais, desconfie. Exatamente, não existe fácil, não existe dinheiro fácil. Agora existe o que? Existe a habilidade criada. Com a habilidade criada, você sabe exatamente os riscos que você vai correr. E às vezes as pessoas estão dispostas a correr 100% de risco, 100% do seu capital. Muito pouco provável que isso aconteça. Mas existem pessoas que estão fazendo, colocam todos os ovos da galinha em um lugar só. Sim, mas será que... Oi, Tia Silva, será que conseguiria estabelecer um patamar confortável? Pois o nosso desempenho no planejar para ter uma aposentadoria tranquila. Exatamente isso. É exatamente aquele perfil que eu falo, que é o perfil poupador. É o perfil que ele quer, ele não, como eu falei, não tem problema nenhum a pessoa se sentir confortável. E o que é isso aqui, como eu falei, o patamar, o limite crítico das pessoas é aqueles que lhe convém. É aqueles que lhe acham mais confortáveis. Tem gente que às vezes não se sente confortável com o quê? Vamos dizer, ter um apartamento na Avenida Boa Viagem. Outros se sentem confortáveis em ter uma casa menor. Vamos dizer assim, morar num apartamento de 2 quartos. Isso é algum impedimento? Não, é o perfil e o objetivo de cada um. Cada um ele vai ter um objetivo e isso para que as pessoas entendam essa questão daqui dessa live, falando sobre perfis, é para que cada um entenda o seu perfil e que eles consigam o quê? Consigam ter um relacionamento muito melhor. Exatamente, com grande dinheiro vem grandes responsabilidades e com grande dinheiro tem que ajudar muita gente. Gente, tá faltando aí 1 minuto, a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu... É possível misturar 2 ou 3 perfis? Sim, é possível você fazer uma mesclagem de vários perfis, porque um perfil é um comportamento, você pode ter o seu comportamento. Então é isso, cada um, como eu falei agora, cada um pode ter o seu comportamento. 2 ou 3 perfis não tem problema nenhum. Os principais pontos para se tornar um multiplicador. Primeiro, o principal ponto é primeiro ponto, que você saiba correr os riscos. Segundo ponto, não se vitimize se você perdeu o dinheiro, tá? Terceiro ponto, entenda o que é investimento. Investimento é aquele que você vai multiplicar. Saiba exatamente o quanto você quer tirar daquele investimento. Se você quer tirar 10, se você quer tirar 20, se você quer tirar 30, 40, 50%.
É exatamente isso. Saiba exatamente. Para ser, estude sobre finanças. Ok? Desde já agradeço a todos. Boa noite. Deus abençoe vocês. Fala aí, pessoal. Tem mais aqui 2 perguntinhas. Como eu posso poupar se existe uma dívida? É muito simples. Quando você tem uma dívida, você tem que fazer o seu orçamento e destinar um valor para pagar essa dívida e destinar também um valor para você poupar. Vou ser bem claro, se você vai ter que, por exemplo, você tem 100%, você ganha R$1.000, vamos dizer assim, um exemplo claro, aí você vai pegar R$20, você vai para pagar, R$200 você vai para pagar dívidas e R$100 vai para você, ok? Beleza?